Ei, gente, bem-vindos a mais um culto nosso. Eu mal posso esperar para te ver pessoalmente, mas enquanto tudo isso não passa, a gente tem essa troca por aqui, a gente se vê por aqui, tá bom? Mas se você precisar, qualquer coisa que você precisar durante a sua semana, os nossos pastores estão disponíveis para você. Eu estou disponível para você e você pode nos procurar. Tá bom? Hoje, gente, é um dia muito especial, né? Hoje estamos comemorando o Domingo da Ressurreição e eu tô muito feliz de poder estar aqui ministrando essa palavra para você. Então eu queria que você já abrisse comigo a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 22, e deixa abertinho aí em Lucas, no capítulo 22. Então a gente vê que antes desse evento, a gente vai falar sobre a Páscoa, entender o significado da Páscoa e o que tudo isso tem a ver com a gente, tá bom? Olha só, a gente vê que antes desse evento aqui de Lucas no capítulo 22, a gente sabe que Jesus tinha chegado até Jerusalém, tinha sido recebido pelo povo de uma forma muito calorosa, só que o Sinédrio ficou enfurecido, porque eles viam cada vez mais que a popularidade de Jesus estava crescendo, e isso desagradava eles de modo enorme. E a gente vê aqui no comecinho do capítulo 22 que eles começam a conspirar para matar Jesus. E no versículo 7, olha só o que fala. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Então, a partir daqui, os versículos de baixo, Jesus fala, dá uma orientação para eles a respeito de como que deveria ser a preparação, né, para a última ceia que eles iam ter juntos. E no versículo 14 fala assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Então nós vemos aqui que Jesus, ele estava completamente ciente que ele ia sofrer. Ele sabia que ele ia ser negado, ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ele ia morrer, mas o foco dele nesse momento aqui era ter esse último momento de comunhão com seus discípulos. Agora a pergunta é, né, se Jesus estava aqui, né, passando por um momento, as pessoas estavam conspirando contra ele, as pessoas queriam matá-lo, as pessoas estavam perseguindo. Por que Jesus estava tão focado em ter esse momento, em celebrar a Páscoa com os seus discípulos? Bom, a gente sabe que a Páscoa é uma celebração da libertação do povo do Egito, né? Era um mandamento, eles tinham que celebrar isso todos os anos para que eles se lembrassem. Era um momento de se lembrar da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, como Deus havia sido fiel para eles lá atrás. Então, fica com isso. Era um momento de se lembrar. Então, aí nós vemos que Jesus tá ali, né, celebrando com seus discípulos. E ele fala algo muito interessante aqui. Jesus, ele começa aqui embaixo a falar a respeito do cálice e do pão. E a gente conhece muito bem esse texto, nós usamos sempre nos momentos das nossas ceias. Jesus começa a redefinir a liturgia da Páscoa. Ele chega e fala assim: olha, esse pão aqui, ó, vocês vão comer em memória do meu corpo. Esse vinho, esse cálice, vocês vão beber em memória do meu sangue. Agora você pensa comigo, numa pessoa, depois de séculos de tradição e liturgia, chega e começa a mudar a tradição. A gente vê que Jesus fez isso aqui. Ele mudou a liturgia da Páscoa. Mas a minha pergunta é, por que Jesus fez isso? Gente, na verdade, Jesus era a única pessoa que poderia fazer isso. Sabe por quê? Porque a Páscoa era sobre ele. Todo momento redentor lá no Êxodo, que na verdade foi o maior momento redentor do Velho Testamento ali, a saída do povo do Egito, apontava para esse momento aqui. Então, nós vemos, né, lá atrás, que quando o povo estava ainda cativo lá no Egito, que Deus havia dado uma ordem para Faraó deixar o seu povo ir adorá-lo. E a gente sabe que Faraó não deixou e houveram as pragas. A última praga seria a morte de um primogênito, né? Só que Deus, gente, Deus já tinha preparado um escape para o seu povo. Deus havia dado a seguinte orientação: olha, vocês vão pegar um cordeiro sem mancha,
sem defeito, um cordeiro perfeito. Vocês vão sacrificar esse cordeiro e vocês vão passar o sangue nos umbrais das portas de vocês, para que quando o anjo da morte passar, ele passe pela sua porta e não entre trazendo morte, né, sobre a sua lar, sobre a sua casa. Então, é por isso que inclusive o nome Páscoa em inglês é Passover, que é sobre passar sobre. O anjo da morte passou sobre essas portas sem acometer essas casas. Então, Deus orientou que eles fizessem dessa forma e, mais uma vez, a gente vê que foi um escape e, como eu disse, o grande ato redentor do Velho Testamento. Então, nesse momento a gente sabe que Deus, depois disso, Deus libertou o povo da prisão, da escravidão do Egito e fez de Israel o seu povo, a sua nação santa. Amém? Então, a gente, mais uma vez, a gente sabe que a celebração da Páscoa até esse momento aqui era para relembrar disso. Era para relembrar algo que aconteceu lá no passado. Gente, mas nesse momento aqui que Jesus está fazendo essa última ceia com os discípulos, ele está cumprindo não só a Páscoa, mas ele está encerrando uma velha aliança para dar início a uma nova aliança. A gente sabe que Jesus aqui representa o nosso cordeiro sem mancha, sem defeito, o nosso cordeiro perfeito. Então, nesse momento aqui, estava prestes a acontecer a Páscoa perfeita, o sacrifício perfeito, o último sacrifício de sangue que o povo precisaria para a remissão de pecado. Jesus se sacrificaria de uma vez por todas para a nossa salvação e para a nossa remissão. Então, através desse sacrifício do nosso Cordeiro perfeito, do nosso Cordeiro pascal, a gente viveria a nossa libertação do nosso êxodo, né? Mas você pode pensar, mas a gente não está no Egito, libertação de Faraó. Não, gente. O povo foi libertado do Egito de Faraó, mas nós fomos libertados do pecado, da culpa, da acusação e da morte. Jesus venceu sobre a morte. Aí, então nós vemos que Jesus ele não veio apenas para cumprir todas as profecias a respeito dele mesmo ali nesse momento da Páscoa, mas também para encerrar a velha aliança e dar início a uma nova. Agora, pensa comigo, todas as vezes que uma nova aliança se iniciava, precisava ser selada por derramamento de sangue, não é? Então, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está iniciando uma nova aliança e ele selaria o início dessa nova aliança através do seu próprio sacrifício ali na cruz. Então, a gente vê que ele pega o pão, o vinho, declara que aquele é o seu corpo e o seu sangue aqui nos versículos de baixo, 16, 17 e 18. Você pode ler então. Então, gente, Jesus, a gente tem que entender algo. Jesus, ele não permitiria ser levado preso, crucificado antes desse momento aqui. Esse momento é um momento histórico. Esse momento aqui virou um sacramento para nós hoje na igreja. Então, a gente tem que entender que isso é muito importante. Esse é um momento crucial na história para nós. Então, a gente vê que depois disso, depois desse momento de ceia, aí que ele é levado, ele é julgado, ele é crucificado. E hoje eu gostaria que nós focássemos na ressurreição, né? Era importante a gente entender um pouquinho a respeito da Páscoa, das celebrações e o que nos trouxe até esse momento, mas hoje é dia da gente falar sobre a ressurreição. E eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15. Gente, esse capítulo todo é muito incrível e fala muito a respeito da ressurreição e nossa ressurreição junto com ele. E eu te aconselho hoje, que é um dia tão especial, um dia que a gente vai falar, tá falando e vivendo, né, a ressurreição, celebrando a ressurreição de Cristo, que você possa ler esse capítulo. Mas vou começar lendo aqui o versículo 20. Fala assim, olha: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. O que a Bíblia está falando assim? Ó,
O primeiro Adão, ele veio e ele trouxe, e por ele veio a morte, entrou o pecado no mundo. Mas através do segundo Adão, viria a ressurreição daquela morte, ou seja, haveria resgate daquela morte, haveria resgate daquele estado de morte que a humanidade se encontrava. Versículo 21. Visto que a morte veio... a gente já leu esse. 22. Pois da mesma forma como Adão, todos morreram em Cristo, todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então esse texto todo vai falar a respeito da ressurreição de Cristo. E a gente sabe, gente, aqui o texto continua, o texto é grande, a gente não tem tempo para ler tudo, e o texto continua falando que Jesus ele foi vitorioso sobre a morte. Mas não apenas sobre a morte, ele foi vitorioso sobre Satanás, ele foi vitorioso sobre o pecado, ele foi vitorioso sobre a morte. E o mais interessante, que Jesus, ele não apenas ressuscitou para se vingar da sua morte diante de Satanás, não foi aquele momento de autojustiça, eu vim aqui para provar que eu estava certo. Gente, ele ressuscitou por mim e por você. E nós vemos aqui que nós fomos ressuscitados. Nesse texto diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo quando ele ressuscitou. Então, muitas pessoas olham para o evento da ressurreição de Cristo e pensam ser o evento mais mitológico da história, né? Tipo assim, alguém que tá morto voltar a viver, tipo, né? Muitas pessoas que não são cristãs falam, é uma loucura isso, é o evento mais mitológico que existe, o maior conto de fadas que existe é achar que uma pessoa que estava morta voltou a viver, né? Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi isso muitas vezes. Nós, cristãos, acreditamos nessa realidade, mas existem muitas pessoas que não pensam dessa forma. Mas eu queria trazer para você o olhar do Novo Testamento a respeito desse evento. Olha só, a perspectiva do Novo Testamento era um pouco diferente. Para muitas pessoas seria impossível, não seria possível que Jesus ressuscitasse, certo? Afinal de contas, ele estava morto. Mas diante da perspectiva do Novo Testamento, nós vemos que não seria possível para Jesus continuar morto. Sabe por quê? Porque a morte não poderia segurá-lo. A morte não poderia segurar alguém que não havia pecado, que era sem mancha, que era perfeito. A gente sabe através aqui do texto que a morte entrou através do pecado. O homem pecou e por isso o pecado entrou. Mas como a morte poderia ter autoridade? Como a morte poderia ter governo sobre alguém que era perfeito, sem mancha, sem pecado? Meu irmão, na verdade o que é impossível é para a morte ter segurado Jesus. Não seria possível para Jesus ter continuado morto, porque ele era perfeito e a morte não tinha domínio e autoridade sobre ele. Amém? Então, nós vemos aqui que quando Jesus, ali na cruz, levou os nossos pecados, sim, ele se encheu de pecado. Na cruz ele se encheu de pecado, levou o meu e o seu, o pecado de toda a humanidade. Mas nenhum daqueles pecados eram dele. Nenhum daqueles pecados eram dele, eram todos nossos. Todos nós. Então nós vemos aqui que a sua vida sem pecado não deu nenhuma autoridade para a morte o conter. Então, impossível? Impossível seria para ele continuar morto. Impossível seria para que a morte reinasse sobre ele. E eu estava lendo, eu não me lembro aqui o versículo, mas está aqui no capítulo 15. E, na verdade, aqui no final fala assim, versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de sua imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha isso, a morte foi destruída pela vitória. E olha o que o versículo 55 fala. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?
Gente, não teria vez para a morte. A morte não teria vitória sobre Jesus, não teria como. Ele era perfeito, ele era sem pecado. E a gente sabe que a morte só vem por causa do pecado, mas Jesus era o nosso Cordeiro perfeito. Amém? Em outra versão aqui, quando fala a respeito dessa citação de Isaías, fala assim, que aqui fala, onde está a morte, a sua vitória? Fala assim, que a morte foi devorada pela vitória. A morte foi devorada pelo triunfo de Jesus, porque seria impossível para que a morte vencesse sobre alguém que era sem mancha, perfeito e sem pecado, como o nosso Jesus. E por que tudo isso é tão importante pra gente hoje, gente? A gente vê em várias passagens do Novo Testamento que Jesus, ele viveu pela nossa justificação, ele morreu pela nossa justificação e ele ressuscitou também pela nossa justificação. A gente sabe que hoje a nossa justificação, nós sermos chamados filhos de Deus, participantes da sua mesa, tem a ver com o fato dele ter vivido, morrido e ressuscitado por nós. Nós não seríamos nada, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos esse direito de sermos chamados filhos se Jesus não tivesse vivido, morrido, mas também ressuscitado pelos nossos pecados. E isso aconteceu num domingo, gente. É por isso que nós chamamos o domingo do dia do Senhor. A gente não se reúne numa sexta, né? A ceia aqui aconteceu numa sexta-feira. Mas a gente se reúne o quê? Num domingo, que foi quando ele se ressuscitou, para que a gente sempre se lembre do maior e mais perfeito sacrifício da história. Alguém sem pecado, alguém sem mancha, alguém sem culpa, assumiu sobre ele os seus pecados, para que eu e você hoje fôssemos chamados justiça de Deus, filhos de Deus. Isso é tão maravilhoso, né, gente? Nosso Deus é tão maravilhoso, nós somos tão gratos a Ele e ao nosso Senhor Jesus por tamanho sacrifício, tamanho amor e tudo que Ele fez por nós. Então, nesse domingo, eu gostaria que onde você estivesse, que fosse um momento de você se lembrar, assim como a Páscoa ali para os judeus na tradição era uma tradição para se lembrar de uma celebração, de um momento de vitória. Hoje eu te convido a parar tudo que você está fazendo para se lembra, a morte foi devorada pela vitória. A morte não podia vencer sobre Jesus. A morte foi derrotada de uma vez por todas pelo nosso Cordeiro Pascal, que é perfeito e sem mancha. Então, eu gostaria de orar junto com você para que nesse momento nós possamos juntos nos lembrar e agradecer ao nosso Senhor Jesus por tamanho sacrifício. Amém? Senhor Deus e Pai, nós simplesmente te amamos por tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor viveu por nós, o Senhor morreu por nós, mas o Senhor também ressuscitou por nós. E Pai, o nosso coração se enche de gratidão em saber que o Senhor nos amou a tal ponto de que mesmo sendo inculpável, sem defeito e sem pecado, o Senhor se sacrificou para que nós hoje pudéssemos ser filhos, para que nós hoje pudéssemos andar aqui na terra justificados. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício, mas hoje a gente quer celebrar a sua ressurreição. O Senhor vive, o Senhor venceu sobre a morte
E por isso nós temos esperança. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. O Senhor está em nós. E nós sabemos que quando o Senhor ressuscitou, nós fomos ressuscitados da nossa morte, das nossas mazelas juntos com o Senhor. Obrigado por nos levar junto com o Senhor. Obrigado por não nos deixar nesse lugar de morte, mas para nos levar por um lugar de vida e vida eterna juntamente ao Pai. Obrigado porque hoje a gente pode olhar para o futuro com a certeza de que nós nos sentaremos na mesa do Senhor um dia, junto com o Senhor, e celebraremos momentos assim como o Senhor teve com seus discípulos. Obrigada, Jesus, por ter vencido a morte por mim. Obrigada, Jesus, por ter sido vitorioso sobre a morte por mim. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de fazer rapidamente mais uma oração com você que está em casa. E eu gostaria que você orasse comigo dizendo assim: Senhor Jesus, essa noite eu ouvi a Tua palavra, eu entendi a Tua palavra e eu quero entregar o meu coração e a minha vida ao Senhor que venceu sobre a morte por mim. Eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você orou essa oração realmente entendendo o que você estava orando, eu queria que você desse um sinal pra gente aí nos comentários com a hashtag Eu Escolhi por Jesus, para que nós possamos entrar em contato com você e ter um momento de conversa com você durante a semana. Amém? Que Jesus possa te abençoar onde você estiver e que você possa viver a melhor semana da sua vida, sabendo que Ele está vivo.